Oi, gente querida que acompanha o canal. Já vou começar o vídeo já tô ficando já calejado de negócio de YouTube. Então já vou pedir para quem chegou agora se inscrever aí no canal, ativar a notificação, deixar uma curtida ou uma descurtida, se assim for da sua vontade. Comentário de alguma dúvida, que sempre que for pertinente eu vou tentar sanar as dúvidas do pessoal, tá? Hoje eu vou falar um pouquinho da diferença, que também é muito perguntado para mim na prática clínica, né, nas consultas, em relação à dieta cetogênica e dieta low carb, ou seja, baixo carboidrato. As duas partem da mesma premissa, que é a redução da quantidade de carboidratos na dieta, que eu vou até pincelar sobre isso antes de falar da dieta, da diferença delas em si. Então elas partem dessa premissa da redução de carboidrato. Falando disso, é importante dizer uma coisa: existem muitos nutricionistas que não gostam, têm quase que aversão a esse tipo de estratégia ou para qualidade de vida, ou para emagrecimento, que é o que é mais buscado, ou para tudo que tangencia a obesidade ali, o emagrecimento, que é melhora de uma resistência insulínica, melhora de uma diabetes tipo 2 principalmente, tudo que no tocante à obesidade, né, e às mazelas que a obesidade traz consigo. E as pessoas buscam melhorar e sabem que a alimentação é um ponto primordial, junto com o exercício físico, sono, gestão do estresse, enfim, mas exercício e nutrição são os principais fatores ali. E elas buscam a redução de carboidrato. Por quê? Porque o carboidrato em si, ele é o macronutriente dos três, né? Carboidrato, gordura e proteína. Dos três é o que tem maior capacidade de estímulo a um hormônio chamado insulina. E a insulina, por uma série de fatores, né, genéticos, somados a fatores externos, que é o estilo de vida em si, que eu acabei de falar, a gestão do estresse, um bom sono, exercício físico e a nutrição. Quando você leva tudo isso em consideração, a pessoa pode, com a quantidade de carboidrato exacerbado, ela pode vir a ter um aumento dessa insulina em jejum. Uma excelente forma da gente aferir isso é insulina de jejum, 8 horas de jejum no sangue, mais o índice OMA-IR, que ele mede essa resistência insulínica, quantos por cento da capacidade pancreática a gente está trabalhando e qual a resistência que o receptor está tendo. Isso é um cálculo, é aproximado, não é muito fidedigno, mas dá uma noção pra gente. E é bom fazer o teste oral de tolerância à glicose. Você toma, se não me engano, são 200 ml de desoxiglicose e faz a aferição da glicemia e da insulina, dali a 2, 4, 6 horas. Para você ver se... Porque tem pacientes que têm a insulina e glicemia de jejum ok, mas quando faz esse teste de esforço, vamos dizer assim, ao sistema pancreático, que é o que lida com o carboidrato, você não tem uma resposta muito boa. A resposta fica a desejar. Então são exames interessantes que na prática clínica com o nutricionista eu acho interessante o nutricionista fazer. E por que o carboidrato? Porque ele tem a capacidade de trazer essa resistência insulínica com o tempo. Qualquer carboidrato? Não, difícil. Como a gente sabe que hoje a base da alimentação, dos produtos alimentícios, né, ainda mais que se a gente falar em direção a mais processados, ultraprocessados e por aí vai. Se a gente fala nesse sentido, os carboidratos são cada vez mais simples, ou seja, eles não possuem fibras, eles são feitos junto com edulcorantes, com estabilizantes que fazem essa agressão metabólica muito grande. A gente entende que o carboidrato, principalmente o refinado, o industrial, né, o processado e o ultraprocessado, que infelizmente faz parte, tá, gente? Faz parte, sei lá, do dia, quase, eu me arrisco a dizer que quase 50% do dia que a gente está comendo na mesa do brasileiro hoje, a gente tem esses tipos de carboidratos ruins. E normalmente são somados a gorduras ruins também, mas esse é outro assunto. Então, esse tipo de carboidrato, principalmente, faz com que
esse mecanismo de insulina, receptor, lidar com a glicose, ele fica com problema. E aí vai da predominância genética também que a pessoa tem para desenvolver aquilo ali, somado aos outros fatores, como estilo de vida em geral, enfim. Deixo sempre isso claro, uma andorinha só não faz verão, tá? É importante dizer isso. Então, o que acontece é o seguinte: quando você tem essa exacerbação desse lidar com a glicose, desse carboidrato ruim, você pode vir a ter resistência insulínica. E as pessoas procuram a dieta low carb, por exemplo, porque sabem que é uma grande alternativa no que diz respeito a tempo de duração de melhora dos sintomas dela, porque ela praticamente tira a gasolina que está sendo jogada naquele fogo. Do outro lado, eu faço sempre essa analogia para os pacientes entenderem. Tem uma fogueira e você tem que apagar essa fogueira, esse fogo, né, esse fogaréu. De um lado, você tem a água sendo jogada. O que é a água sendo jogada para apagar o fogo? Medicamentos como glifage, que é a metformina, sei lá, você priorizar ali uma suplementação que viabilize essa melhora da resistência do receptor a essa insulina para a glicose trabalhar legal ali, né? Que a gente tem vanádio, tem ácido alfa-lipóico, o próprio magnésio, que hoje a gente é muito deficiente, ajuda bastante. E tem uma infinidade de estratégias. A ressuscitação mitocondrial são um conjunto de suplementações que aí varia de profissional para profissional, mas são um conjunto de suplementos que você pode usar para melhorar aquilo ali. Ácido málico, por exemplo, você melhora o ciclo de Krebs, fazendo com que a mitocôndria receba melhor a energia para fazer. Coenzima Q10, que é uma molécula muito importante na crista mitocondrial, se eu não me engano, que ela está na cadeia transportadora de elétrons para poder você obter energia da glicose. Quanto mais a mitocôndria melhor funciona, melhor a captação de glicose acontece na célula. E por aí vai. Então, a própria restrição de carboidrato, que é agora o que eu estou falando, é você impedir a gasolina de entrar no fogo. Por enquanto eu estou falando das coisas que você usa para apagar o fogo. Sei lá, joga areia, assopra, joga água. Agora o ideal, enquanto você faz isso, é você remover a gasolina que está sendo jogada no fogo. E aí é o fato de que você, depois de estar estabelecido uma resistência insulínica, que é um pé e meio ali, é a antessala da pré-diabetes, que é a antessala da diabetes, tipo 2 principalmente, quando você retira o carboidrato, principalmente ruim, processado, ultraprocessado, você melhora essa condição com o passar do tempo. Então você está jogando a água no fogo e tirando o que alimenta o fogo. A probabilidade de você ter sucesso quanto a isso é muito grande. Tá? Então assim, você começa retirando primeiro os carboidratos ruins. Vamos conversar seriamente aqui para quem está vendo o vídeo e é diabético tipo 2 ou é pré-diabético. Provavelmente você não foi diabético comendo só carboidratos de origem natural. Você não comeu só batata, só arroz, mandioca, né, que é o aipim, inhame. Ninguém fica diabético com isso, gente. Salvo patologias extremamente específicas. Diabetes tipo 1, por exemplo, que aí é uma doença autoimune. Não estamos falando disso. E normalmente se descobre na infância, enfim. Tem umas outras variações, que é Diabetes of the Young, tem umas variações da diabetes, mas que não vale aqui ressaltar agora não. Então ninguém fica ruim por causa disso. Só que o mecanismo, isso aqui é importante. Muitas pessoas perguntam: poxa, eu sempre comi tangerina, sempre comi laranja, banana, sempre comi aos montes, agora eu não posso? Sempre me fez bem, agora eu não posso? Porque isso aqui é interessante, isso aqui é importante das pessoas entenderem. O mecanismo que o corpo utiliza para lidar com os carboidratos bons, oriundos da aveia, das frutas, dos grãos, é o mesmo mecanismo que o corpo utiliza para lidar com os carboidratos ruins, que é esse mecanismo. Você come o carboidrato, aumenta a glicemia no sangue, no mesmo pé que a glicemia sobe, a insulina também sobe, para fazer uma redução dessa glicemia sanguínea, para você não ter problemas, não aumentar a hemoglobina glicada, que depois eu explico em outro vídeo o que é, que vai trazer danos para o corpo, vai aumentar o estresse oxidativo, você pode ter crises de hiperglicemia, enfim, as pessoas que têm, conhecem, sabe alguém que tem ou tem, sabe muito bem do que eu estou falando. A insulina vai e reduz essa quantidade de glicose no sangue. Jogando essa glicose
principalmente para as células que dependem de glicose, para ter energia, para fazer o corpo funcionar. O músculo, por exemplo, as células musculares, estriadas, esqueléticas, utilizam demais esse mecanismo, né? Só que a insulina é o sensibilizador do receptor que está em cada uma de nossas células para receber essa glicose. Se você tem resistência a essa insulina, agora você precisa de muito mais insulina para a mesma quantidade de glicose que você tinha no passado. Isso se chama resistência à insulina. E agora o que acontece? Esse mecanismo, depois que você abriu a porteira do problema, eu me arrisco a dizer que qualquer carboidrato, do maléfico ao mais benéfico não, do maléfico ao benéfico, ele agora vai exacerbar essa função. Por mais que você troque todos os seus carboidratos que outrora eram maléficos pelos benéficos. Porque agora o mecanismo que provavelmente nunca seria, tá, gente? Nunca seria danificado pelos carboidratos benéficos, carboidratos naturais, oriundos de fontes naturais, de raízes, de plantas, seja lá de onde vier, ele agora está danificado. Ele nunca seria danificado pelos carboidratos ruins, pelos carboidratos bons. Mas agora, pela exacerbação de carboidratos ruins, processados, ultraprocessados, industrializados, você agora abriu a porteira. É uma coisa que você não volta mais. Quer dizer, não é que não volta mais, você volta. A dieta low carb é uma grande, excelente intervenção para você, se conseguir seguir durante muito tempo, para sempre, ou mesmo a cetogênica. Eu me arrisco a dizer que se você fizer tudo certinho, você nunca mais vai ter sintomas de diabetes tipo 2. Mas agora você, se errar a mão e viver como uma pessoa normal, que não é normal comer besteira sempre, mas vamos dizer assim, socialmente aceitado, a gente pode dizer de normal, você agora vai, como você já abriu essa porteira, agora você passa por esse processo de uma maneira mais rápida. O que eu quero dizer é o seguinte: antes você comia McDonald's 5 vezes por semana. E agora você, não sei nem se eu posso falar a marca, mas enfim, já falei, dane-se. E agora você virou diabético tipo 2. Você não pode mais comer isso tanto. Não deveria comer nunca, mas todo mundo erra. Se você pegar alguém agora que esteja controlado, você se controlou agora, você começou uma dieta low carb, você reduziu a glicemia para níveis de pessoas não diabéticas, 85, 89, 88, insulina em jejum de 5, 6, ótimo. Se você fizer um teste de esforço, que é o teste oral de tolerância à glicose, você vai entrar num nível de dano muito mais rápido do que a pessoa comum, que estava com as mesmas taxas que você. Por quê? Porque você agora já pisou do outro lado. É que você, através da intervenção dietética low carb, cetogênica, seja lá o que for, você voltou a níveis aceitáveis. Mas essa porteira você já abriu. Então você passa por outro lado com mais facilidade. É isso que eu quero dizer. A mensagem é essa. Por isso que muitas pessoas falam: poxa, mas eu sempre comi laranja e tal, e agora a laranja me sobe a glicemia. Sim, porque você passa pro outro lado, pro lado patológico, muito rápido, porque você rompeu essa barreira. Por isso que o melhor remédio, a melhor coisa para se fazer para não ficar doente é não obter a doença, principalmente uma crônica progressiva como é a diabetes tipo 2, se você não fizer nada. Tudo isso para dizer que a diferença, agora sim, a diferença da dieta cetogênica para a dieta low carb é que a low carb você ainda continua usando glicose como principal combustível. Pode ser que em um momento ou outro você queime corpos cetônicos, que é o que você faz na dieta cetogênica, mas não é necessário para você entrar num protocolo low carb. Agora, a dieta cetogênica, você tem que priorizar a existência, a fabricação dos corpos cetônicos no sangue. Isso é um dos fatores, tá? Por isso que teve um outro vídeo que eu comentei, não sei se eu vou subir esse do canal ou o outro primeiro, mas vão estar juntos, que eu falo que por que o jejum é tão bacana na dieta cetogênica. Porque a dieta cetogênica ela veio para mimetizar efeitos metabólicos que você tinha no jejum. Então, se você consegue, o jejum é que era o benefício para crises epiléticas, para melhoras de resistência insulínica no diabetes tipo 2, agora está saindo bastante. No câncer também está engatinhando muito a literatura, mas é promissora. Então, os corpos cetônicos são responsáveis por isso, principalmente na epilepsia.
Mas não é necessário para você melhorar uma obesidade, para você sair da obesidade mórbida, grau 1, grau 2, enfim, não é necessário numa dieta low carb você viabilizar os corpos cetônicos. Você pode emagrecer sim, tendo como principal combustível, né, que eu gosto de usar essa palavra, do seu corpo, tendo a glicose como principal combustível do seu corpo, tá? Então esse vídeo aqui eu aproveitei e falei outras coisas que são importantes, como esse lance da diabetes tipo 2, por que agora o carboidrato natural, orgânico, pode ser o que for, ele ainda assim, se você usar de maneira errada, ele pode te prejudicar, porque você já abriu essa porteira da doença diabetes tipo 2. E eu expliquei também o mecanismo, tentei pincelar ali o mecanismo pelo qual o corpo utiliza para lidar com essa glicose, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.